prazer em conhecer Sexo na Web para você. Meu nome é Rose Vilela, eu sou psicóloga e sexóloga. Hoje o tema é casamento. Como é que anda o seu casamento aí, hein? Você anda com problema? Você está com dificuldade de se relacionar? Pois é, esse é o tema de hoje, a arte de se relacionar no casamento. Olha que é uma arte tanto, hein? E para falar deste tema, eu trouxe aqui uma super convidada, uma super querida, que é Odaice Formaggi. É assim que fala? Assim mesmo. Odaice, prazer em tê-la aqui no meu programa. Seja bem-vinda. Obrigada, Rose. Prazer estar aqui. Que ótimo. Ela é psicóloga e psicodramatista. Odaice, conta um pouquinho o que você faz da vida, além de psicóloga, psicodramatista, como é que é o seu trabalho? Eu sou formada já há 20 anos, né, como psicóloga, tenho uma formação em psicodrama, saí da faculdade e fui fazer o psicodrama. E venho nesse tempo todo trabalhando com consultório, né, atendo adolescentes, adultos, casais e também dou aula não é uma universidade, né, mas é numa escola de formação em psicodrama. Que bacana. Eu dou aula nessa escola para formação em psicodrama, já há uns 12 anos mais ou menos. Qual que é a dou escola? Aula lá. A BPS, Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama. Que legal, conheço gente que fez formação lá, bacana, que legal. Né? Super bem cotada aí no bem mercado. Legal. Então eu dou aula lá também, há muitos anos eu faço parte da diretoria lá dessa associação. Então são esses trabalhos. No consultório também atuo como consultora em empresas, faço palestras, processos seletivos, faço trabalho dentro de empresas também. Que bacana, trabalha aí o tempo todo com o humano, né? O tempo todo com relacionamentos de uma forma geral, né? O tempo inteiro, desenvolvendo pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei. Há alguns anos também fiz a minha formação em coaching, então hoje eu também trabalho com isso. Poxa, que bacana, é um leque bem Faço amplo, muita né? coisa. Aliás, né, tem que correr, né, Odaice? Isso que é bacana. Acho que essa mobilidade, essa flexibilidade na vida, né? Isso. E tá dentro da área, né? Tá tudo dentro da área aí da formação que você fez. Odaice, me conta um pouquinho como é que é essa arte de se relacionar no casamento, porque não é brincadeira, né? É uma arte, Você estava me falando aí, a gente estava aqui no intervalinho conversando, que você estava falando de uns dados do IBGE que eu achei bem interessante. Como é que é isso? Isso. No final do ano saiu uma pesquisa do IBGE que o que eles perceberam? Que o número de casamentos no Brasil tem aumentado muito. Mas o número de divórcio também está em elevação. O que acontece? Os brasileiros têm casado muito, mas têm permanecido um período muito curto casado. Então o tempo de casamento tem reduzido muito. E o que você acha que está acontecendo com o casamento hoje? Às vezes a gente pensa assim, poxa, antigamente as pessoas ficavam anos, né? Outro dia eu vi uma frase lá, que antigamente a gente usava a frase de para-choque de caminhão, né? Agora a gente usa a frase do Facebook, que antigamente as coisas quebravam, eram feitas para durar, né? Então quando quebrava você consertava, agora não, quebra você joga fora, e era uma analogia com o casamento. Como é que você vê isso hoje? Antes as pessoas casavam para ficar casada. Desculpa, para ficar casada. Então o casamento era eterno. E conviver é uma coisa muito difícil, né, Rose? A gente sabe, eu sou casada há muitos anos e viver com uma pessoa que é diferente de você é muito difícil. Então o casamento é uma arte realmente, porque você tem que criar muito. Então é uma arte, então tem que ter muita criatividade, né, para você poder se relacionar. O que está acontecendo hoje? Acho que muitas coisas podem estar acontecendo. Entre elas, que as pessoas se tornam... Acho que a sociedade, de uma forma, está levando a isso. As pessoas têm menos tolerância, né? Baixa tolerância, qualquer tipo de frustração. Tem baixa tolerância. E assim, além disso, hoje as pessoas não ficam, elas se permitem buscar essa tal da felicidade que elas buscam tanto. Então, não tá bom? Tchau.
Não tá bom, por que eu vou permanecer? E hoje a separação também é mais fácil, não é? Não é como antes. Hoje é muito mais fácil você se separar. Fácil entre muitas aspas, né? Eu falo a questão jurídica. Hoje é mais fácil. A burocracia mesmo, não é a mesma que era antigamente. Então, isso vem facilitando também. Você acha, Odaice, que com essa emancipação feminina, porque antigamente a mulher era muito dependente do homem, né? Não só emocionalmente, mas financeiramente, principalmente. Então, você acha que com essa emancipação, a mulher, ela meio que hoje dá as cartas? Tanto que as mulheres hoje casam mais velhas também, né? Porque elas investem tudo numa período aí de carreira, de formação, disso, daquilo, e aí vai casar lá com os 30 e pouco, o que era diferente, né? As mulheres casavam com 20, 25, já tinha 3 filhos. Sim, para ser dona de casa. Para ser dona de casa. Você acha que isso também contribui para essa, sei lá, vou chamar de baixa tolerância, de casar e não ficar tanto tempo porque não está satisfeito? Como é que... Não sei se para baixa tolerância, Rose, mas eu acredito que isso contribui para essa liberdade. Ela não fica mais presa, né? Ela é mais independente, é uma independência hoje. Antes a mulher também era muito dependente do homem, o que dificultava, né, essa saída. Então o sair do casamento ficava muito mais difícil. Então hoje ela tem a sua independência. Só que tem aqueles casos que a gente vê muito em consultório, pessoas que vivem ainda relacionamentos muito complicados, muito difíceis, não são felizes, mas existe uma dependência emocional ainda em relação ao outro. O que não é uma dependência mais financeira. Hoje, muitas vezes, existe uma dependência emocional. A pessoa não consegue viver sem aquele outro. Isso acontece. E como é que essas pessoas se relacionam, né? Deve ser de um jeito terrível, que um acaba meio que agredindo o outro, não respeitando. Não respeitando. Lembrou, você falando isso me lembrou assim, eu gosto muito do Rubem Alves, né, das crônicas que ele escreve. E tem uma que é conhecida até, e eu gosto muito, que ele fala sobre o casamento, não sei se você conhece. Ele faz uma comparação do casamento do tipo frescobol e do tipo tênis. Como né? É que é isso? Isso é muito interessante, porque ele diz assim, que o casamento do tipo tênis, né, como que é um jogo de tênis? O jogo de tênis é aquele onde tem um vencedor. Não tem? Tem que ter sempre um vencedor. Então, naquela jogada, você joga e dá cortadas, então você joga para o outro não pegar. Né? E tem casamento que é assim, um tem que vencer nas palavras, de alguma forma você tem que vencer. E o casamento do tipo frescobol já é muito diferente, porque o jogo de frescobol não tem um vencedor. Esse é o ideal, né? Não tem um vencedor. O casamento o frescobol, esse jogo, a ideia é que todos, que pegue, ninguém perca essa bola. Então quando você joga para o outro pegar. E se o outro não pega, você sofre junto com ele. Então assim, você compartilha. Você compartilha, então um ajuda o outro. Então assim, o casamento, se a gente pensar em casamento, o ideal é isso, né? Porque quando você está com outra pessoa, é isso que você quer. A história dos jogos cooperativos, você conhece os jogos cooperativos? Sim. O pessoal do psicodrama gosta muito, né? É exatamente isso. Então quando você está neste jogo, não que o casamento, comparando o casamento com o jogo, a ideia é você crescer junto com o outro. Né? As pessoas competem muito, né? Você está falando de jogo, né? Eu fico pensando assim, até nos atendimentos que eu faço, do quanto tanto o homem como a mulher está sempre competindo. Isso que você falou, um quer gritar mais alto, um quer dar a última palavra. Sim, existe uma briga de poder hoje dentro de casa, né? Exatamente. E pior que os filhos ficam no meio muitas vezes. Isso é muito ruim. Que já cresce nesse ambiente, né? Isso atrapalha muito. Então, essa relação é uma relação muito complicada. Então, as pessoas casam e tem uma grande dificuldade, porque tem gente que não tem noção, porque a gente vê muitos casos, muitos dão certo, né? Então, não dá para generalizar, mas a gente vê muitos casos, a pessoa se apaixona, né? Fica encantada pelo outro, assim, alguns meses depois está casando. Tem casos que vivem felizes para sempre mesmo, mas são raros, porque é um momento de encanto, né? Aquela coisa da paixão, e o encanto acaba. Tem um momento que acaba, que você descobre que aquele ser que
criou ali na sua frente não é bem da forma como você criou. Você acha que tem muita idealização, que as pessoas idealizam demais quando vão casar? Então, conheci fulano, me apaixonei, aquele enlouquecimento todo, e aí idealiza mesmo essa vida de casado, né? Você acha que tem essa coisa? Eu acho que tem muitos casos que tem essa idealização, sim. E tem muitos outros casos que acontecem. A pessoa tem esse encantamento que a gente sabe que é o momento da paixão, aí essa paixão acaba no momento que acontece um desencanto, que você olha para o outro e percebe que o outro é um ser humano, né? Que não é... Puxa vida, casei com um ser humano! É um ser humano, então tem defeitos, tem que eu faço com isso? E assim, mas ok esse ser humano, né? Eu gosto dessa pessoa e eu vou permanecer com essa pessoa. Mas nessa descoberta, o que acontece muitas vezes? Você percebe várias coisas no outro, várias características que te incomodam no outro, que você não gosta, que aquilo é algo difícil de lidar. Mas o que acontece? As pessoas... mas isso daí vai passar. Depois do casamento, essa pessoa muda. Aí casa. Não, mas vai mudar ainda, né? Quando ter filhos, isso muda. Quer dizer, deposita no outro uma expectativa, né, de que o outro tem que mudar. Mas isso ela mesma não olha, né? Exato. Ela não assume ou admite a parcela dela na relação. Exato, né? Eu vejo muito isso em consultório, né? Isso é muito comum, tanto atendendo casal quanto individual mesmo. As pessoas, elas vêm e falam muito do outro, né? Porque tem aumentado muito o número de pessoas que vêm buscar terapia por questões de relacionamento, tanto homem quanto mulher, relacionamento no casamento. E o que acontece? Fala muito do outro. Mas não vai dar certo porque o outro sempre tem que mudar. Mas o que eu costumo sempre dizer, mas a vida é de quem? Não é? Odete, você acha que essas pessoas que são, de uma certa forma, inflexíveis na relação de um casamento, elas têm dificuldade nas relações de uma forma geral? De trabalho, com amigos? Você acha que tem uma inflexibilidade? Não sei, estou viajando aqui, né? Então, eu não sei se a gente pode associar isso. Acho que tem pessoas que são inflexíveis em tudo. É assim. Mas tem outras que não, né? Assim, eu conheço alguns casos de pessoas que, assim, a vida social é muito boa. Se relaciona muito bem, é querida e adorada por muitas pessoas. Mas no casamento tem essa dificuldade. Você acha que é o medo da entrega? Porque a partir do momento que você está casado, é como se o outro pudesse usar e abusar, né? Eu vou demonstrar uma certa fraqueza numa relação. E com os amigos tudo bem, né? Porque está ali meio que de igual. E numa relação as pessoas ficam tentando uma hierarquia, né? E aí se eu me entrego, o outro pode ficar acima de mim. Será que dá para dizer que tem algo a ver nesse sentido? Pode ser. Acho que pode sim, né? Porque principalmente nesses casamentos que existe essa competição que a gente está falando dos jogos, né? Então isso é possível que aconteça sim, né? Então que ela precisa olhar para ela. A pessoa, enquanto não olhar para ela e se descobrir, se perceber, se reconhecer naquela relação, ela só vai sofrer, né? Ela só vai sofrer. E aí traz sofrimento para ela e para quem está ao entorno, né? Você acha que isso afeta para quem tem filho já? Quando começa a ter essa dificuldade de não conversar, de não ter... Porque também uma coisa é o diálogo, né? A dificuldade, diálogo é uma coisa assim, impressionante nas relações, né? As pessoas se agridem, mas não falam o que querem, o que esperam. Acha que o outro tem bola de cristal que vai adivinhar, né? O que você está querendo, o que você está esperando, idealizando. Sim. Você acha que isso afeta os filhos? E de que forma que isso pode afetar? Então, acaba afetando, né? Acaba afetando porque a criança sente, né? A criança sente. Aí, além da criança sentir, Rose, nós somos o espelho para eles, né? Então, eles aprendem a se relacionar junto com a gente.
é a forma que a gente está ensinando eles a se relacionar. Aliás, é a primeira referência, né, que eles têm. E sendo essa referência, e aí, como que vai ser? Então está afetando. E como é que os casais podem fazer para tentar melhorar isso? Para poder conviver de uma forma mais harmoniosa? Tem assim alguma dica, uma receita pronta que a gente puxa na internet? Seria tão bom, né, se tivesse. Mas tem a coisa do respeito, né? Tem a coisa do respeito. A pessoa é diferente. Eu tenho que respeitar que o outro é diferente. Isso é bacana, hein? Respeitar a diferença é uma coisa fundamental. Fundamental. Eu tenho que respeitar essas diferenças. Não adianta eu querer transformar o outro naquilo que eu estou idealizando. Ninguém é uma massinha de modelar, né? Então a gente tem que respeitar. Afinal, o que foi? Pelo que eu me apaixonei por essa pessoa? Né? Ela era diferente ou eu só idealizei? Né? E muitas vezes a paixão veio exatamente por essa diferença, porque complementava aquilo que eu sou. E porque hoje eu me incomoda tanto e eu não respeito essa diferença, né? Então mudou, o respeito nesse sentido é muito importante, respeitar as diferenças e respeitar a própria individualidade, né? Porque tem casais também simbióticos, né? Que um não faz nada sem o outro, que não tem, que a partir do momento que se conheceram, os amigos que tinham, né, anteriores à relação, somem. Quer dizer, eles somem dos amigos, na verdade. E tem que fazer tudo junto e não vai se o outro não for, porque aí cria uma relação tão colada que a pessoa perde a identidade, né? Perde a identidade. Você não deixou de ser um indivíduo, né? Você continua sendo um indivíduo. Isso você não pode perder. Né? É importante o casal, principalmente depois que ter filho, é importante ele ter o tempo dele. Porque assim, quando você tem filho, o que acontece? Quais são os seus programas? Festinha de criança, aniversário, infantil, todos. É o que a gente vai fazer. Né? Então assim, isso, ok, faz parte. Mas aí perde esse momento da relação a dois. Né? O que é importante. É muito comum a gente ver esse distanciamento, cria-se um buraco nessa relação. Então tem que ter este momento. Né? Não dá para fazer isso toda semana, que seja uma vez por mês, mas ter aquele momento dos dois. Né? Então isso é muito importante. E além disso, isso para o casal, e além disso, é importante também que tanto o homem quanto a mulher, eles tenham também a sua individualidade. Não é tudo que tem que fazer junto. Tudo colado, né? Porque essa simbiose, isso não é saudável porque não tem crescimento. E você acha que a admiração numa relação é importante? Eu tenho certeza. É extremamente importante. Muito importante. E é interessante, minha especialidade não é a sexualidade, mas assim, afeta muito. Quando perde essa admiração, o interesse sexual perde também, né? Porque você olha para o outro e você não admira, você não vê, né? Então assim, acaba tendo um distanciamento maior ainda. Então não tem tesão sem admiração. Não. É mais difícil, é mais trabalhoso. Difícil, né? Mas é verdade, né? Admiração, não que o outro tenha que fazer para agradar. Tem pessoas que também vivem neste papel, né? Vou fazer o tempo todo para agradar. Mas não isso, é perceber o que a pessoa tem de bom, né? E que o outro não vira escravo dessa relação. Eu tenho que agradar o tempo inteiro. A questão não é agradar, né? Não. É que o outro possa admirar. E a pessoa sempre tem o que se admirar, né? O que é, como você falou, achei bem legal. O que tinha quando conheceu que se apaixonou? Sim, resgatar isso é importante, né? Ter esse resgate, né? Eu costumo fazer muito isso no consultório, né? Quando as pessoas, tanto com o casal, que muitas vezes quando o casal tá ali, você pergunta, um não sabe o que o outro espera, né? Eles não sabem o que ela espera de você. Você já falou para ele?
né? Ele já falou para você o que não se sabe, então você vai agindo da forma como você acha que tem que ser e acha que está indo tudo bem, né? Então não tem conversa, não tem diálogo nisso, né? Então eu gosto muito de trabalhar isso, trabalhar esse olhar, tanto quando está o casal ali junto, como mesmo quando tem uma pessoa ali no individual, né? E resgatar junto com eles, tá, como vocês se conheceram? O que fez com que você se apaixonasse por essa pessoa? O que tinha nessa pessoa que te chamou a atenção, né? Que te atraiu, né? Que esse é o resgate no casamento, que eles esquecem. Porque às vezes vive uma briguinha ali do cotidiano e esquece tudo o que foi construído, né? Às vezes uma gotinha d'água, o copo transborda. E acho que para não chegar aí a transbordar, de poder estar o tempo todo fazendo esse exercício, né? Isso. O que eu estou fazendo com essa pessoa, né? O que me fez casar, o que me fez escolher, o que me fez compartilhar uma vida em comum. Acho que isso é bem legal, né? Isso é bem legal, bem legal. Neste texto aí do Rubem Alves que eu falei, que ele cita ali uma frase, algo que o Nietzsche fala, né? Que eu acho muito legal essa frase dele. Ele diz assim, que quando você conhece alguém, uma das coisas que você tem que se perguntar, será que eu consigo, alguma coisa desse tipo, será que eu consigo conversar com essa pessoa, manter uma conversa com essa pessoa para o resto da minha vida? Porque ele vai falar da arte da comunicação, da arte da conversa, né? Então é uma coisa muito bonita isso, porque será que é possível? Será que eu consigo conversar com essa pessoa para o resto da vida? Ah, isso é bacana, né? É muito Essas legal. pessoas que vivem só da imagem, né? Que o que atrai é o corpão, é essa coisa, porque a gente tem muito hoje essa coisa muito da plástica, da beleza, da estética, que isso tudo com o tempo muda, né? E às vezes também as pessoas não aguentam isso numa relação, essa transformação. Claro que tem gente que se entrega, do tipo, agora eu casei, vou virar um esculhambo, Relaxa, né? total. Vou virar um esculhambo, porque eu não estou mais no mercado, então agora já o que não é verdade, porque aí você tem que cuidar muito. Você está na concorrência, né? Muito mais, Então, acho que isso cabe para essas pessoas que vivem com essa preocupação em ficar com o belo e deixa de lado o que é o ser humano, né? Será que essa beleza um dia vai embora, né? Mas e o conteúdo? E o que tem ali de conversa? Bonito isso, né? É muito bonito. É muito bonito. Será que eu vou conver? Como é que é? Será que eu vou manter um papo o resto da vida, né? Será que vai ter assunto para o resto da vida? Será que eu consigo conversar com essa pessoa, manter uma conversa com essa pessoa de uma forma gostosa, né? Para o resto da vida? Então, isso é uma coisa muito legal. Porque é importante e tem casais que não conversam, né, Ondace? É uma coisa... Você não conversa de nada. O máximo é o preço do tomate no supermercado. Sim, ou o foco são as crianças, e olhe lá. E a empregada, né? Senão, ficou falando muito da empregada das crianças é porque não quer olhar para a relação também. Pois é, e muitas vezes sai briga daí ainda. E é muito importante esse momento, né? E conversar não significa discutir relação. Sim, porque parece assim, o tempo todo, vamos sentar e acertar os ponteiros? Não, é falar de N assuntos, de várias coisas, né? Do cotidiano, da vida, de ler um poema, uma poesia um para o outro, trocar informação. Isso é uma delícia, isso é uma delícia. A gente trabalha que nem louca, né? E não tem muito tempo, não bater os horários. Mas tem uma coisa que, assim, eu sou casada há vou fazer 21 anos, mas uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Nos últimos tempos a gente não tem conseguido muito, porque por conta de trabalho mesmo, mas sempre que a gente está livre, isso é possível. O café da manhã, né? É um momento que, assim, é tão gostoso, assim, durante a semana não dá, mas sabe acordar num domingo, sem ter um compromisso logo de manhã, aí você acordar, sentar para tomar um café, mas não tomar aquele café e já levantar e ter aquele tempo. Às vezes a gente fica horas ali conversando.
E é uma coisa tão gostosa, porque você toma várias decisões, você fala sobre muita coisa, você reflete muita coisa, você faz uma terapia de casal ali. Então, é um momento muito gostoso. E como isso é rico para a relação. Então, o ideal seria reservar um tempinho, né? Nem que fosse uma vez na semana. Você reserva tempo para reunião, para o trabalho, para isso, para aquilo, mas é importante ter um tempinho também. Odásio, o tempo estourou. Deixa seus contatos aí para quem quiser te achar. Deixa o telefone. Tá. Bom, meu telefone é 9, né? O celular, 97914320. Eu tenho 11 São Paulo. 11 São Paulo, Ou então 11 97374 1160. Meu consultório eu atendo tanto aqui em São Paulo mesmo, próximo ao metrô Santa Cruz, como em São Bernardo, no bairro do Rude Ramos. Ai, que ótimo, que bom isso. Odásio, obrigada, adorei o bate-papo. Adorei também, mesmo. Obrigada pelo convite, foi muito bom. Vai ser convidada mais vezes. Eu venho. E antes eu quero agradecer a Moda Show Show, que sempre me veste com um modelito mais lindo do que o outro. Um grande beijo para toda a equipe. E você, semana que vem, eu tô aqui te esperando, terça-feira, às 16 horas, ao vivo. Beijão, até semana que vem.